Olá, queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja em vosso coração. Mais uma vez eu estou de volta, eu, pastor Wanderson Medeiro, para trazer para vocês, para o nosso coração, mais uma porção, mais uma reflexão da Palavra de Deus aos nossos corações. Mas verifica aí você que ainda não é inscrito no nosso canal, verifica, talvez você está seguindo já o nosso canal, tem assistido vários vídeos, e ainda não se inscreveu, se esqueceu. Olha aí, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva por gentileza, compartilhe, curte, tá bom? E sempre aí, clica aí no sininho para você receber todas as notificações. Semanalmente terá sempre uma reflexão nova da parte de Deus. Bom, a reflexão de hoje eu quero falar sobre a loucura da pregação do Evangelho. Exatamente. Baseado no que Paulo escreve em 1 Coríntios. Acompanha aí na tela, tá bom? Vou deixar aí na tela o texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo de número 1, vamos usar apenas o versículo de número 18, que diz assim, ela tem por título, Cristo, sabedoria e poder de Deus. Verso 18, está escrito, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Bom, dentro de todo esse contexto, Paulo, ele confronta os gregos que estavam debruçados nas suas próprias sabedoria. Gregos que adoravam outros deuses. Esses gregos, eles não tinham ainda um conhecimento, um firmamento sobre o julgamento. Em que sentido? Em que a Bíblia diz, aquele que crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, dentro de todo o contexto, para alcançar o poder do Evangelho para a salvação, preciso crer e é preciso arrepender-se. Bom, e Paulo, ele cita aqui a loucura da pregação, porque, como nós lemos aqui, para os que estão se perdendo, até mesmo dentro do contexto de Paulo, os que estavam se perdendo, para eles, a pregação do Evangelho, o que Paulo traz agora, sendo que Paulo era perseguidor dos judeus, assassino de muitos judeus, perseguia os cristãos, agora ele passa a ser perseguido, que de fato agora ele traz aí uma boas novas, uma boa notícia, porque Evangelho nada mais é do que boa notícia, do que boas novas. Então, para muitos, era uma loucura, o ensinamento de Paulo, o ensinamento do Senhor Jesus, a pregação, primeiramente Jesus, depois Paulo, claro, dá continuidade à pregação do Evangelho depois de Cristo. Bom, dentro desse texto que nós lemos aqui, Paulo destaca 3 verdades da loucura do Evangelho, por assim dizer. E eu quero destacar junto com você aqui, vamos aprender essas 3 verdades em que Paulo fala. Primeiro, por que a pregação do Evangelho é considerado loucura? Simples. A pregação do Evangelho ela é considerada loucura porque o seu eixo principal é a cruz. Exatamente. O eixo principal do Evangelho está apontada para Cristo através da crucificação. Ou seja, por que ela é considerada então uma loucura? Porque os romanos, não somente romanos, muitos esperavam que Jesus viesse como um grande libertador, governamental, que livrasse o povo, libertasse o povo cativo, por assim dizer, sob o domínio de Roma, sob o domínio dos reis da época, dos seus líderes do seu tempo. Mas Jesus vem completamente diferente, ao ponto de esse rei, esse futuro governante, por assim dizer, o homem que traria a solução, na esperança e no entendimento de todos os judeus, ele vai para a cruz, sendo que a cruz era, no primeiro século, uma das mortes mais terríveis daquele tempo. Era para as pessoas, os maiores criminosos, ladrões, os maiores assassinos, homens que tinham o seu currículo terríveis de atrocidades, esses que eram para morte de cruz. Agora vem o tal esse que é o Messias, esse que é o homem que vai trazer paz e solução para toda esta nação. Este homem agora é considerado como um maldito,
como malfeitor indo para a cruz? Então você consegue entender que Paulo tem esta visão. É por isso que é considerado a pregação do evangelho uma loucura. Você entende? Compreende? Então esta é a primeira verdade que Paulo destaca. Segunda verdade que Paulo destaca. Por que é que a pregação é considerada uma loucura? Devido à sua condição, ou seja, a sua exigência para que seja alcançado, para que o ser humano alcança este evangelho. Por isso é considerado uma loucura. Por quê? Para muitos desentendidos, eles não conseguem compreender e aceitar. Não conseguem aceitar que para entrar no evangelho, né? Na verdade, não para entrar no evangelho, porque muitos entram no evangelho, essa é a realidade. Mas para que o evangelho, que é as boas notícias, que é o poder da palavra, a pregação do reino de Deus manifestado em nós, precisamos deixar que o evangelho entre nós. Existe uma condição, uma exigência. São duas que eu falei bem no início desta mensagem. Primeiro, é preciso acreditar. É preciso crer que realmente Jesus é o Messias, que foi para a cruz. E que ressuscitou ao terceiro dia e está entre nós e prometeu morada no céu, como está em João capítulo 14. Então, preciso acreditar, é preciso crer. Consequentemente, o arrependimento. Precisamos se arrepender dos nossos pecados, reconhecer que Jesus é o único suficiente e salvador das nossas vidas. Então, a segunda verdade é esta. Olha só, baseado nisso que realmente é preciso, dessas duas exigências, crer e se arrepender. Lá em Atos capítulo 17, verso de número 30, a palavra de Deus está escrito assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora, olha só a expressão, ordena, vírgula, que todos, em todo lugar, se arrependam. Ou seja, no nosso tempo de ignorância, o que é ignorância? A pessoa que não conhece a Deus, a pessoa que não conhece a verdade, que nunca ouviu falar do Senhor, não tem aquele conhecimento. Então, nesse tempo de ignorância, Deus não leva em consideração. Mas a partir do momento que a gente passa a entender que existe um Deus, que existe o único caminho, a verdade e a vida. Irmãos, ficar para nós, não haverá desculpa naquele grande dia, porque nunca se viu uma oportunidade tão grande, tão extensa, nos dias que estamos vivendo a propagação do Evangelho. Prova disso, eu estou aqui de frente de uma câmera, com canais no YouTube, pregando a palavra, ensinando nessas reflexões bíblicas. De todas as formas, em celulares, redes de televisões, nas ruas, onde se vai a gente vê a pregação do Evangelho. Então, naquele grande dia não haverá desculpa, tá bom? Então, infelizmente, vamos dar continuidade para nós terminarmos, para o vídeo não ficar muito longo. Então, a segunda verdade é essa. A exigência do Evangelho, então, considerado por muitos como a loucura dos crentes, a loucura dos cristãos, a loucura do Evangelho. E para terminarmos, a última verdade, a pregação é considerada uma loucura porque não agrada aos sábios e doutores, por assim dizer, no nosso meio da terra. Grandes homens, até mesmo a vez a ciência, grandes doutores, não generalizando, mas a maioria dos grandes, dos poderosos, dos sábios, eles não aceitam de forma alguma o evangelho cristianismo. É por isso que é considerado para eles como loucura. Eu vou deixar aqui um texto, olha só, 1 Coríntios capítulo 1, versículo anterior que nós já lemos, capítulo 20 ao 21, olha o que diz. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Verso 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conhece, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Olha que coisa linda. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então, se muitos não creem, não dão crédito, mas nós, considerados pequenos, demos crédito a esta pregação. Nós demos crédito, então, coube a Deus salvar aqueles que crêem, os pequeninos, aqueles que acreditam na pregação do Evangelho, que crê, na pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, sem Ele não há salvação. Então, esta é a reflexão de hoje, tá bom? A loucura da pregação e essas três verdades que me chamam muita atenção, que Paulo destaca aqui em 1 Coríntios. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, permitindo o nosso Deus. Até a próxima.